Chico Xavier. Recomece e viva. Meu amigo, não basta fugir ao mal. É preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco. A você existência na terra passou igualmente. Será que nossa vida também não está tudo em branco? O problema é Será que não temos apenas deixado o mal ter o limite do bem como mudança de vida? A omissão do bem também é o mal. Cada um de nós responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. Amanhã, quando chegarmos ao outro lado da vida, nossa consciência não nos cobrará os efeitos feitos grandiosos, como a construção de creches, hospitais, asilos e outras obras benéficas. Mas a consciência nos fará recordar daquele orfanato bem pertinho da nossa casa que nunca visitamos, daquele abrigo de idosos que nunca nos interessamos em ajudar, daquele amigo em dificuldades a quem nem mesmo um telefonema demos, daquele mendigo do bairro de quem muitas vezes zombávamos e que nunca lhe demos sequer um pedaço de pão amanhecido, daqueles sonhos que povoaram nossa mente de felizes expectativas, mas que nunca saíram do papel. O bem que não fizermos hoje é o bem que nos faltará amanhã. Uma reflexão. Boa noite ao nosso palestrante. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, vamos fechar os olhos. Agradecer por este mundo, todos nós que temos chegado até aqui. Agradecer a todos os encarnados e os desencarnados. Que possamos ter uma palestra tranquila, com muita luz e com muita paz. E fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Então vamos seguir com esse livro Roteiro. Hoje nós estamos na mensagem 30. Falta 10. Então até o fim do ano ainda vamos falar sobre esse livro. E hoje o assunto é renovação. A gente está se renovando. Não é se recalchutando, né? Porque o corpo a gente não se renova, recalchuta, não é isso? Que nem pneu velho. Mas espiritualmente, a gente está se renovando. Porque como espírito, o espírito não tem essa questão de idade. Porque nós nem sabemos a idade que nós temos como espírito. Se perde no tempo. E nem é bom ficar xeretando o passado. E aí, porque a proposta de nós estar aqui é que a gente melhore espiritualmente. A maioria de nós se preocupa em ter patrimônio, dinheiro, título, vai ficar tudo aqui. Não vai levar nada. Então, a preocupação do espírita é ele evoluir espiritualmente. E essa evolução só vai se dar da maneira que nós tratar o próximo.
O problema nosso está todo em relação ao próximo. Geralmente porque a gente ainda não sabe conviver com as pessoas, não sabe ainda aceitar as pessoas como elas são, porque a maioria de nós quer mudar os outros, mas a gente não quer mudar, e nós temos que mudar, é nós que temos que mudar, os outros são os outros. Então vamos ver o que eles vão falar sobre renovação. As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Ideais. Nós ainda temos ideais. Os idosos aqui, ó, acho que só sou eu. Esse é tudo mocinho, mocinha. Então, a gente está se renovando. A gente tem ideal ainda? Ou a gente está esperando a morte chegar? Porque a morte só é do corpo. E nenhum de nós sabe quando é que vai ser. Por isso que Jesus falou, estáis sempre preparados. Porque a hora vai acontecer. E por que a gente tem medo da morte? Se ela é uma coisa natural. Será que não é a consciência pesada? É uma das coisas que a gente tem que pensar. A consciência nós vamos carregar para qualquer lugar. Tanto aqui como para o lado de lá. Então, a gente tem medo de alguma coisa em passar para o lado de lá? Porque nós vamos passar para o lado de lá a mesma pessoa que nós somos aqui. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, nós somos seres inteligentes, não somos? Uns mais, outros menos, mas uma certa inteligência todos nós temos. Então, para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, porque nós somos animais racionais. Então, esse lado meio animal que ainda está dentro de nós já estamos renunciando. Quer dizer, ser pessoas mais pacíficas, mais tolerantes. São elas, sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Mente é a coisa mais poderosa que nós temos, tanto para o bem como para o mal. Como é que nós lidamos com a nossa mente no dia a dia? Porque qual é o estado da nossa mente? Nós vamos toda noite dormir preocupado e toda manhã nós levantamos agitado. Porque a noite serve para descansar o corpo. Nós, como espírito, nós não descansamos. Então, nós estamos sempre em atividade. Então, já é uma das questões. O que a gente faz à noite, enquanto o corpo dorme? Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem, para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. É uma comparação que eles estão fazendo. O progresso material. Hoje, cada vez tem mais ruas. Cada vez as ruas estão melhores. Grandes rodovias estão se instalando
já estão colocando aí e projetando um trem super rápido, que tem promessa já de muito tempo, que é para ser de Campinas a Rio de Janeiro. Aqui também as linhas férreas estão, parece que, voltando. Quantos de nós já viajou de trem? Eu estou falando dos mais velhos, porque os novos... Porque lá para trás o trem era também um meio de transporte, que as estradas não eram tão boas como hoje. Então, mas por que existe esse progresso? Porque tem gente que trabalha por esse progresso. E aí, e o nosso progresso interior, como é que está? Nós estamos estabelecendo vias mais rápidas, nós estamos superando os obstáculos, ou a gente está empacando dentro de qualquer problema, a gente já empaca e fica ali, ó, patinando, reclamando, se queixando, que pouco vai adiantar. Reclamar, se queixar, vai deixar nós até pior. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidade. Quem está falando é eles. E eles conhecem nós. Eles sabem o que a gente pensa, como é que a gente age, principalmente nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Nós não escondemos nada deles, não adianta querer esconder. E ainda tem os fuxiqueiros, os metidos, que são espíritos que gostam de se infiltrar na vida dos outros, xeretar a vida dos outros, para só ver coisa ruim e espalhar. Pois é. Então vejo que nenhum de nós está sozinho nesse mundo. Deus está sempre por nós. E além de Deus, tem todos esses espíritos, que primeiro o anjo da guarda e depois espíritos protetores. Podem ser até pessoas da família que já desencarnaram, amigos nossos que nós se dava muito bem e que morreram. Podem, o que eles continuam vivendo. E aí, o que eles estão fazendo? Agora, eles não vão carregar nós no colo, não adianta pensar. Eles vão incentivar nós a enfrentar os nossos problemas. Eles não vão resolver os problemas nossos. Quando eles estavam aqui, eles tinham que resolver os problemas deles. Então, o outro lado, ele assessora, ele incentiva. Porque senão, como é que a gente vai evoluir? Se encostando nos outros? Que é uma das questões que nós temos que pensar bem sério. Eu sou uma pessoa encostada. Lá para trás, os encostados eram os que se encostavam no INSS. E tinha gente que fazia questão. E esse dia, eu vi um videozinho que estava passando, estava assim, o pessoal, acho que era no SUS. O pessoal esperando para ser atendido. E tinha um cara numa cadeira de rodas. De repente, não sei se alguém soltou, como foi, apareceu um cachorro ali. E foi justamente no cara de roda, pois ele levantou e saiu correndo. Mas estava lá no SUS para ver se... Então você veja, os manhosos, as manhosas, e aí, nós vamos sair, se nós, porque nós não enganamos o lado de lá. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre qualquer outras características, nos alicerces da civilização do espírito, ainda perseveram os grandes monstros do pensamento. Nós sabemos que nós somos dos monstros do pensamento?
Porque o pensamento pode deixar nós pior ou melhor. Ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. No livro dos Espíritos, que quem se diz que é espírita e nunca leu esse livro aqui, nunca estudou, é melhor não dizer que é espírita. Porque o livro dos Espíritos é fundamental para a gente entender o Espiritismo. E a maioria dos centros tem estudo do livro dos Espíritos. Então não participa quem não quer. Então ele está fazendo uma comparação com aqueles monstros pré-históricos, mas e nós em relação ao nosso pensamento? Será que nós não estamos ainda presos a essa monstruosidade dos pensamentos? Porque a maneira que a gente pensa é a maneira que a gente vibra. E quem é a primeira pessoa que vai sentir a nossa vibração? Nós mesmos. Os outros vão sentir se estiverem sintonizados. Se não tiverem, não vão se sintonizar, que é a lei de afinidade. Temos assim dominando ainda a formação sentimental do mundo. Os mutantes da ignorância, os megatérios da usura, os ignodontes da vaidade, ou os dinossauros da vingança, os da barbárie, da inveja ou da ira. Quem não tem raiva? Quem não tem inveja? Mas diz, eu não tenho inveja. Ué, então analisa bem. Será que volta e meia você não está sofrendo pela vitória dos outros? Pelo bem do estar dos outros? E não está se queixando, Deus está ajudando ele, ela, e eu não ajuda. E muitas vezes dentro da própria família, porque sempre tem os que estão melhorzinho. E aí os outros, como é que estão? Com inveja daqueles? Então é isso que eles estão chamando a atenção. Na passado, esses animais, monstros, existiam. Será que eles ainda estão dentro de nós? Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo. Porque o Evangelho veio para trabalhar o nosso sentimento. Isso é que Jesus faz. Porque a parte mais... que mais ainda nós estamos engatinhando. No lado sentimental. Alguém aqui pode dizer que é dono do seu sentimento? Porque se nós fosse dono do sentimento, nós não tinha raiva, nós não tinha inveja, nós não se vingava. Porque isso vem tudo contra a gente. Embora a gente muitas vezes pense que está dirigindo para os outros. Ficar com raiva dos outros, o que mais sofre somos nós. Que ele diz assim, a gente produz um veneno com direção para outras pessoas, mas quem se envenena somos nós. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Porque se nós desencarnar nesse estado, nós vamos permanecer aqui. Som pesado é a lei da ponderabilidade. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio, com os raios de luz dos sentimentos sublimados, que lhes fulguram no templo íntimo. E qual é o epílogo da vida de Jesus? O perdão. Mas não só da boca para fora. Passando por tudo que ele passou, ele ainda diz, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Quantos de nós não perdoa nem uma cara feia? E olha o que ele fez.
Então, o perdão, se nós não praticar, nós vamos viver preso aqui. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência. Porque assim como a gente pode, pelo pensamento, melhorar, a gente pode piorar, que é a decadência. A gente decai. Vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. É o nosso pensamento que nos dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade. Olha o que fizeram com o cachorro. Separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Tudo isso pode estar ainda dentro de nós, se nós não evitar. Porque, e se nós não se cuidar, isso aí toma conta de nós. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto. O que é instinto? Os animais praticamente só têm instinto. Eles ainda não têm uma inteligência como nós. Nós temos instinto, mas também temos inteligência. E aí? Como é que está? Nós somos só instinto? Porque quantos de nós vai ficando velho, o corpo, que é o corpo é que fica velho, e fica cada vez mais murrinha, mais azedo. E aí? Como é que a gente quer ser feliz? E aí, como é que vai passar por lá de lá? Do mesmo jeito. Porque é nós que tem que mudar. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos. Como é que estão os nossos desejos, os nossos impulsos? Porque tem muita coisa que a gente diz assim, nem pensei em fazer. Pensou, só que não teve oportunidade. Esse dia até um pensador aí falou alguma coisa assim sobre o ladrão, porque muitos falam assim, a oportunidade forma o ladrão. Ele falou, não, o ladrão já nasce pronto. Ele só se aproveita da oportunidade. Porque quem não é, não vai se aproveitar. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. Quem de nós já não observou pessoas que modificaram? E que muitas vezes a gente até se espanta, como é que aquela pessoa mudou desse jeito? Não é muito frequente. É meio raro, mas existe. Então, se tem pessoas que conseguem fazer isso, por que nós não conseguimos? É questão de querer. Então, os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem.
A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão, na mais profunda acústica da alma. Isso aí a gente já falou sobre a acústica da alma. O que será que é isso? Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade. Me chamou a atenção dessa menininha. Ontem eu fiz palestra numa outra casa, tinha uma menininha que nem ela, assim, o tamanho dela. Mas que menina irritante. A coitada da mãe dela, ela não sabia mais o que fazia. Porque era daquelas que irritante mesmo. Berrava com a mãe, gritava, fazia escarcéu. Aí até eu falei assim, é uma velha nervosa que voltou. Porque tem tanta gente fazendo escarcéu por aí, que vão nascer do mesmo jeito. Porque um dia eu fiquei observando no supermercado. Tinha uma menina que a mãe estava com o carrinho, aqueles maiores. Então a gente sabe que aqueles carrinhos maiores estão dessa altura, mais ou menos, né? Pois a menininha não dava do tamanho do carrinho. Mas ela estava pegada no carrinho e dizia assim, a senhora não pensa que a senhora me manda. A senhora não me manda. E botava o dedinho lá para a mãe. E daí me chamou muita atenção, porque a mãe, uma calma. Minha filha, ela ficava, o mamãe ficava calma, acho que ela estava mais ainda. E era uma criança. Então, como é que tem essas diferenças? É uma coisa para nós pensar realmente, já para aqueles que não acreditam na reencarnação. Será que isso não mostra nada? Quem acorda, converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Grande futuro. Nós pensamos assim, nosso grande futuro. Como é que nós estamos se preparando para o futuro? Na sorte? Será que eu vou ganhar na loto? A maioria das pessoas que lida com dinheiro não sabe lidar. Por isso que Deus faz com que a nós muitas vezes tenha que viver com pouco. Porque pelo menos não piora. Porque o dinheiro é faca de dois gumes. Eu posso me dar bem e posso não. Como quase tudo na vida. Tem os dois lados. E como nós somos seres inteligentes, como é que Deus nos testa? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, Ele dá. Se nós pedir, vai vir. Mas será que nós não vamos ficar mais infelizes ainda? Geralmente o rico vive solitário. Porque todo mundo é interesseiro. E todo mundo que vem perto dele está querendo o que eles têm. E nós somos meio assim também, basta o fim do mês. Que bem muitos levam, vamos lá visitar meu amigo, hoje ele recebeu. Pois é. Porque sabe que muitas vezes a gente não atende, nem no telefone, e é fulano. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina, a acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante. Com Jesus, para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se dividisse para o reino do amor universal.
que é o que mais se prega por aí, é essa fase de regeneração, de transformação da humanidade, onde que aí acontecem muitas coisas, tanto para o mal como para o bem, porque todos nós estamos nessa situação, e tudo é prova. Nós persistimos no bem, ou a gente vai para o outro lado? Porque tem um ditado que diz assim, ó, é fácil viver entre os bons. O problema é viver entre os maus e não ser mau. Essa é a prova para nós aqui na Terra. Então, tudo que a gente vê dentro de casa, dentro dessa sociedade que está aí, a gente tem a opção de seguir eles ou de não fazer a diferença. Muita gente já está fazendo a diferença. A gente vê muitos jovens que fazem a diferença. É uma minoria. E idosos também. A maioria dos idosos não faz diferença, não. É mau exemplo. Que é só olhar bem. São negativos, são pessimistas. Aí se queixam que os netos não procuram eles. Ué. Muitos desses netos jovens, eles querem entusiasmo. Eles querem gente que olhe para frente. Aí tem gente que só quer contar causa de sofrimento, de desespero, se colocar de vítima, que foi uma vítima o mundo inteiro, a vida inteira, você nem sabe como eu sofri. Tem no filme lá, o nosso lar tinha aquele, você nem sabe como eu sofri. Ué? Porque a pessoa se volta lá para um lado, onde é que ela, será que já superou ou não? Não adianta nós voltar para o poço de novo. Se não souber sair, e daí? E se não souber sair do poço? Porque muita gente está nessas, que é a tal de depressão, que para muitos aí virou moda. Então tá, minha gente, hoje a coisa é curta, para não ficar também alugando vocês. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou. Te agradecemos, mas a caminhada realmente é essa. Nós precisamos sim melhorar, principalmente pensando que quando o mestre amigo teve que nos concitou a nós melhorar moralmente. Por que moralmente? É como ele disse, a gente só leva daquilo que a consciência, o que tem na consciência, fora isso, tudo fica. Então, que pensemos dentro dessa situação, dentro dessa condição, porque somos todos praticamente iguais em termos de evolução. Não somos diferentes uns dos outros. Tem uns que estão um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, dentro de uma média, estamos todos iguais. E precisamos muito, sim, sair do lugar comum desse quadradinho para dar um voo maior dentro daquilo que nós precisamos para o nosso crescimento moral e o nosso crescimento amoroso, que é isso que nos falta ainda. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus uma vez mais e agradecer neste momento ao qual nós recebemos farta comida espiritual, a qual vai, se nós soubermos trabalhar isso dentro de nós, vai fazer uma diferença muito grande. E é disso que nós precisamos. Obrigado, Senhor, por esse instante, por este momento, ao qual somos os felizes de estar aqui, recebendo esse pão doutrinário que vem de Ti. E assim, em agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre. E assim, agradecemos a espiritualidade amiga que nos alavanca, o mentor do nosso irmão Joar e o próprio, que veio nos trazer a mensagem, e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. E assim, pedimos a todos que permaneçam sentados, e a seguir teremos o paz e serão chamados do manto branco. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Agora a gente fala.